os Estados Unidos e o Irã, bom, voltar a trocar esses ataques em meio a esse cessar-fogo. Será que a gente ainda pode falar sobre cessar-fogo, né, no Oriente Médio? Apesar disso, fontes diplomáticas informaram à CNN que as negociações para o acordo continuam em andamento. É o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, quem chega agora aqui na nossa programação, trazendo mais detalhes sobre isso, né, Américo? Meu querido, muito bom dia para você. Américo, a gente já vinha repercutindo, né, algumas conversas aqui no CNN Morning Call, sobre a fragilidade desse cessar-fogo, né? Ontem o próprio Donald Trump chegou a falar sobre isso, que esse era um dos cessar-fogos mais descumpridos da história, e é o que tem acontecido realmente. Mais uma noite que a gente teve troca de ataques dos dois lados. Agora mesmo, na CNN Internacional, sai a informação pelo lado do Irã dizendo que o Estreito de Hormuz vai permanecer fechado novamente até novas informações diante da retomada de ataques. Ou seja, negociações, de acordo com fontes da CNN, elas continuam. Mas que tipo de negociação continua diante de uma situação como essa, Américo Martins? Como confiar em qualquer negociação dessa forma? Meu querido, o que você nos traz? Bom dia. Olá, Débora, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente. De fato, esse é um momento muito extraordinário, muito curioso. Por um lado, a gente tem tanto os Estados Unidos como o Irã afirmando que as negociações continuam. Tivemos, inclusive, representantes do governo do Catar que estiveram em Teherã, voltaram hoje pela manhã para o Catar, tentando fazer a intermediação dessas negociações. Temos declarações de autoridades do governo americano que as negociações continuam, mas ao mesmo tempo a gente tem uma escalada nas tensões, uma escalada nos ataques e, como você colocou muito bem, um desrespeito total dos dois lados com relação ao cessar-fogo. Foi a segunda noite consecutiva de ataques muito pesados dos Estados Unidos contra partes do território iraniano, basicamente contra posições militares do Irã, segundo os Estados Unidos, sem nenhuma participação de Israel, e também tivemos retaliações dos iranianos, que mais uma vez, também pelo segundo dia consecutivo, dispararam mísseis balísticos contra 3 países do Oriente Médio, Bahrein, Kuwait e Jordânia. No caso da Jordânia, foram 20 mísseis balísticos que, segundo os jordanianos, foram interceptados e não atingiram as bases militares dos Estados Unidos nesses 3 países. Os alvos principais desses ataques iranianos, dessa retaliação do Irã, eram essas bases militares. Segundo a mídia iraniana, pelo menos no Kuwait, eles teriam atingido base militar e teriam causado problemas, eventualmente alguma destruição que não foi confirmada pelos militares americanos até este momento. Então, por um lado, a gente tem esse esforço da negociação, por outro lado, a gente tem esse avanço também dos ataques militares. Por que nós estamos vendo, inclusive, Débora, mais ataques e mais ataques na sequência? Ontem, inclusive, a própria capital do Irã, Teherã, acabou sendo atingida por mísseis americanos. A gente está vendo esse recrudescimento da guerra, do conflito propriamente dito, justamente porque as negociações não avançam. As negociações, esse cessar-fogo começou no dia 7 de abril e desde então a gente não teve nenhum progresso palpável. Isso apesar das declarações do presidente Donald Trump de que estamos muito próximos de um acordo, que um acordo é iminente. O próprio Donald Trump, depois de falar isso mais de 37 vezes, segundo o levantamento da CNN, ele começa a ficar cada vez mais irritado, cada vez mais frustrado com a falta de avanço nas negociações. E por isso ele deu uma entrevista coletiva ontem dizendo que ele ia autorizar um bombardeio ainda mais pesado do Irã para fazer uma pressão por dois lados. Primeiro, do ponto de vista diplomático e também do ponto de vista militar, para ver se aí ele desemperra a negociação e força os iranianos a fazerem as concessões que ele quer, em especial com relação ao programa nuclear iraniano, que o presidente Donald Trump quer que seja desmontado para sempre, inclusive para fins civis. O problema é que o Irã não cede. O Irã não abre mão de várias demandas que tem fazendo e não está aceitando as demandas dos americanos, em especial com relação ao programa nuclear, até porque os ayatolás dizem que eles têm o direito de ter um programa nuclear para fins pacíficos, para energia civil e não para uso militar. Enquanto esse impasse continua, a frustração vai aumentando e o risco da gente ver essa guerra voltar de uma forma mais acirrada
acirrada é muito grande. Você mencionou a questão do Estreito de Hormuz. Ali é o ponto central de toda essa discussão neste momento. E a gente está vendo um aumento da violência também. O Irã declarou, como você disse, que o Estreito de Hormuz está completamente fechado, que eles vão atacar qualquer navio que se aproximar. E o lado americano está fazendo exatamente a mesma coisa. Acabou de ser confirmado agora há pouquinho que um míssil dos Estados Unidos, que foi disparado contra um navio indiano, acabou matando 3 marinheiros da Índia. Isso já está provocando uma grande consternação na Índia, já convocaram os diplomatas americanos para se explicarem, só vai aumentar a tensão. E isso vai bater aonde essa tensão, Débora? Você sabe melhor do que eu, na economia. Nós estamos falando aqui da volta do fechamento do Estreito de Hormuz e agora com a morte de marinheiros causados por um ataque dos Estados Unidos contra um navio indiano que aparentemente levava petróleo do Irã para a Índia. Então a tensão está escalando e isso vai ter, infelizmente, repercussões econômicas, apesar de aparentemente os mercados estarem indo até agora na posição contrária, na posição de mais otimismo. Só que com tantos ataques e com esse fechamento do Estreito de Hormuz é difícil a gente ser otimista.